Breve Catecismo de Westminster, pergunta 22. Como Cristo, sendo o Filho de Deus, se fez homem? Resposta: Cristo, o Filho de Deus, fez-se homem, tomando um corpo verdadeiro e uma alma racional, sendo concebido pelo poder do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria e nascendo dela, mas sem pecado. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, deste também ele igualmente participou. Hebreus 2,14. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Mateus 26:38. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Lucas 1:31. Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com sua sombra. Lucas 1:35. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores. Hebreus 7:26. Na lição anterior, aprendemos que Cristo, sendo o Filho eterno de Deus, tornou-se homem. Aprendemos que ele também continua a ser Deus e homem em duas naturezas distintas e uma só pessoa para sempre. Nesta lição, seguiremos para perguntar como isso veio a ser. E para abrir a discussão sobre este assunto, começaremos comparando a concepção católica romana e a concepção reformada acerca do nascimento virginal de Cristo. Na concepção católica romana, a ênfase recai sobre a palavra virginal. É Maria quem recebe a atenção, e o resultado é que ela é exaltada, ela é elevada à Mãe de Deus e Rainha do céu. Na concepção reformada, é Cristo quem recebe a atenção, e a ênfase recai sobre a palavra nascimento. Muito embora Cristo seja o eterno Filho de Deus, ainda assim ele nasceu na plenitude do tempo como Filho do homem. Isso significa que ele se humilhou, significa que ele desceu. Aquele que estava muito acima das meras criaturas como Criador e Deus de todas elas, rebaixou-se ao nível delas. E até mesmo usou uma coroa de espinhos ao sofrer a condenação dos pecadores em lugar de muitos deles. Para evitarmos equívocos quanto a este importante ensino da Bíblia e do catolicismo, devemos fazer a seguinte pergunta: é correto falar de Maria como sendo a mãe de Deus? Como podemos ver na figura no desenho aqui, a expressão Maria, mãe de Deus, é geralmente usada para exaltar Maria. Quando a expressão é usada para elevar Maria ao nível de Deus, logo torna-se falsa e contrária à honra de Deus. Mas, ao mesmo tempo, é importante entender que essa mesma frase pode ser usada para significar algo muito mais verdadeiro e bastante adequado. A Bíblia e o catolicismo nos ensinam que Jesus Cristo é uma pessoa e, portanto, tem duas naturezas. Ele é Deus e é homem. Isso significa que Jesus era Deus, bem como homem, quando nasceu de Maria. O filho que Maria trouxe à luz era o Deus homem e, portanto, Maria é mãe de Jesus, que é Deus. Nesse sentido, não somente é adequado, como até mesmo necessário dizer que Maria é a mãe de Deus homem, desse Deus homem. Contudo, observe que isso não é dito para elevar Maria ao nível de Deus. É dito simplesmente porque Jesus verdadeiramente desceu ao mesmo nível de Maria. Há dois erros que devem ser evitados se desejamos ter uma concepção correta desse maravilhoso evento mencionado na presente pergunta do Catecismo. O primeiro erro é o de confundir virgindade com impecabilidade. Quando a Igreja Católica Romana fala da Virgem Maria, isso não significa que Maria era simplesmente virgem até o tempo em que Jesus nasceu. Não. De acordo com o ensino católico romano, Maria permaneceu sempre virgem depois disso. Em outras palavras, de acordo com a Igreja Católica Romana, Maria nunca teve relações sexuais com seu marido. Deve-se dizer claramente que esse é um ensino bastante perverso. Se Maria veio a casar-se com José, como ocorreu, e então se recusou a ter relações sexuais com ele, foi culpada de pecar contra o seu marido e contra Deus. Veja 1 Coríntios 7, 3-5. A Bíblia diz que José não a concebeu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus, Mateus 1:25. Então, era o primeiro filho de Maria. Isso claramente mostra que ela
que ele a conheceu depois que Jesus nasceu. Ora, a razão para esse ensino da Igreja Católica Romana é a seguinte: a ideia de que a virgindade em Maria era necessária para que ela fosse santa e que Maria tinha de ser santa para que Jesus nascesse sem pecado. O segundo erro é o dos liberais, que não estão dispostos a aceitar nada que seja miraculoso. Muitos deles sequer sustentam que Cristo foi sem pecado. Mas mesmo aqueles liberais que possam estar dispostos a dizer que ele não pecou, irão insistir em dizer que ele não precisava do nascimento virginal para ser sem pecado. Eles dizem que mesmo se fosse filho natural de Maria e José, ainda poderia ter sido sem pecado e ainda Deus encarnado em natureza humana. Mas Jesus disse: o que é nascido da carne é carne, João 3,6. Em outras palavras, se Jesus tivesse nascido como todos os outros, por geração ordinária, de pai e mãe humanos, ele de fato teria uma natureza pecaminosa. Isso não significa que as relações sexuais entre marido e mulher são pecaminosas. Significa que os filhos nascidos como resultado dessa relação sexual são nascidos em pecado no contexto do pacto que Deus fez com Adão. Não é o processo que é errado, mas o produto que é pecaminoso. A verdadeira doutrina, em outras palavras, é que o nascimento virginal foi necessário porque somente por meio de um milagre Jesus Cristo poderia ter nascido como uma verdadeira natureza humana e ainda assim sem pecado. E isso pelo poder do Espírito Santo e não por qualquer santidade ou virtude pertencente à Virgem Maria em si. Descerá sobre ti o Espírito Santo, disse o anjo a Maria, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Não era pela santidade de Maria, mas pela virtude do Altíssimo. Dizer que Maria foi coberta é o mesmo que dizer que, mesmo sendo pecadora, como todos os demais seres humanos, com exceção de Jesus, o Espírito Santo providenciaria que o filho dela não fosse pecador. A própria Maria reconhece que ela é pecadora, reconheceu que ela era pecadora, quando disse: minha alma engrandece ao Senhor. Ela não era senhora, ela era serva desse único Deus que é Senhor. E Deus não é servo de ninguém, né? E meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador. O Salvador dela não era salvador de outra coisa a não ser do pecado. E quando lemos que por isso esse santo nasceria dela, claramente vemos que o milagre não vinha de Maria, mas do Espírito Santo. E, portanto, como diz o Catecismo, Cristo tomou a natureza humana de Maria e o fez de modo que não tomou a pecaminosidade que ela possuía. Quando fala de um corpo verdadeiro, o Catecismo quer dizer que Jesus tomou para si o mesmo tipo de corpo que possuímos, mas sem pecado. Esse ponto é enfatizado por causa de uma heresia conhecida como docetismo. Na história da igreja primitiva, existiram alguns que afirmavam que Cristo apenas parecia ou aparentava ter um corpo físico. Eles diziam que Deus não pode realmente ter um corpo humano, que ele não pode realmente sofrer e morrer. Esse ensino não é comum hoje em dia. Muito mais comum hoje é negar a divindade de Cristo. Mas há alguns, tais como a igreja copta em partes da África, que ainda creem na deidade de Cristo, creem que ele é Deus, embora não creiam em sua humanidade, que ele tem um corpo verdadeiro e uma alma racional. Quando o Catecismo diz que Jesus tem uma alma racional, quer dizer que, tal como nós temos um corpo e uma alma, assim Cristo também tem uma alma humana, bem como um corpo humano. No início da história da igreja, existiram aqueles que não admitiam que ele também tinha uma alma racional. Eles pensavam que a natureza divina, Cristo como Deus, tomava o lugar de uma alma dentro de seu corpo. Mas isso também é negar que a Escritura claramente ensina e é aquilo que é necessário para a nossa salvação. Tal como a Bíblia fala de Cristo tendo fome, sede, dor, etc., o que prova que ele tinha um corpo humano, ela também fala que ele se entristeceu e sofreu e de seu crescimento em sabedoria, etc., o que prova que ele também tinha uma alma racional. Como a Bíblia diz, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos,
para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Hebreus 2, 17 e 18. É importante enfatizar o fato de que, sem essa doutrina do nascimento virginal de Cristo, não há evangelho da salvação para os pecadores. E isso é claramente apresentado em duas perguntas que encontramos no Catecismo Maior de Westminster. Por que era indispensável que o mediador fosse Deus? Resposta: era indispensável que o mediador fosse Deus para que ele pudesse sustentar a natureza humana e guardá-la de ser subvertida pela ira infinita de Deus e pelo poder da morte, para que pudesse tornar válidos e eficazes o seu sofrimento, obediência e intercessão, e para que pudesse satisfazer a justiça de Deus, obter o seu favor, adquirir um povo exclusivo, conceder a este povo o seu espírito, derrotar todos os inimigos deles e conduzi-los à salvação eterna. Em outras palavras, havia uma obra enorme a ser feita, uma obra tão grande que ninguém poderia fazê-la a não ser aquele que é o próprio Deus. Mas, ao mesmo tempo, perguntamos, por que era indispensável que o mediador fosse Deus? A resposta: era indispensável que o mediador fosse Deus para que ele pudesse resgatar a nossa natureza, para que pudesse se submeter à obediência da lei, para que pudesse compadecer-se e interceder em nosso favor e em nossa natureza e compreender as nossas fraquezas, para que pudéssemos receber a adoção de filhos, ser consolados e confiadamente ter acesso junto ao trono da graça. Em outras palavras, porque eram os homens que precisavam ser salvos e isso só poderia ser feito pela obediência do homem, também era necessário que Cristo fosse verdadeiramente homem. E era indispensável que o mediador, que haveria de reconciliar Deus e o homem, fosse ele mesmo duplamente Deus e homem, e isso numa só pessoa, para que as obras peculiares a cada uma dessas naturezas pudessem ser aceitas por Deus em nosso favor, e para que confiássemos nelas como obras de uma pessoa, de uma única pessoa. Ou seja, o Salvador que eu devo ter é o Salvador que é capaz de chegar até mim e chegar até Deus, e isso somente Cristo pode fazer. Ele pode fazer isso porque é Deus e homem, em duas naturezas distintas, em uma só pessoa, para sempre. Questões para revisão. Na primeira figura ou desenho, quais são alguns pontos falsos do ensino católico romano ali apresentados? 2. Quais alguns dos pontos corretos do ensino reformado apresentados? 3. É adequado dizer que Maria é a mãe de Deus? Explique. 4. Com o que a Igreja Católica Romana confunde a virgindade de Maria? 5. Maria permaneceu virgem após o nascimento de Jesus? Justifique. 6. Qual é o erro dos liberais com respeito ao nascimento de Cristo? 7. Por que era necessário que Cristo nascesse de uma virgem? 8. Porque o Espírito Santo cobriu Maria? Lucas 1,35. 9. O que significa corpo verdadeiro? Que heresia nega que Cristo possui um? 10. O que significa alma racional? Como os primeiros hereges negaram isto? 11. Prove que Jesus tinha um corpo verdadeiro e uma alma racional. 12. Tal doutrina é essencial para a nossa salvação? Apresente algumas razões.